Eu li todas as HQs mensais do Miles Morales. Não é querendo dar uma de David Jones. Na verdade, ele é um personagem recente nos quadrinhos, com menos de 2 décadas de vida no momento que eu tô fazendo esse vídeo. É um personagem amado por alguns, odiado por outros, mas o que leva esse personagem a gerar sentimentos tão intensos? Nesse vídeo vamos analisar a trajetória dele e desmistificar alguns pontos. Ele é uma cópia do Peter, ele não tem vilões próprios, eu sou o Neil, e esse é o meu canal sobre cultura pop. Quando falamos sobre o Miles Morales, precisamos falar sobre a ideia de um sucessor para o Homem-Aranha, seja um legado ou um sidekick. A ideia de um sucessor para o Homem-Aranha não é novidade. Nos anos 90, a Marvel brincou com o conceito usando o Ben Reilly, o clone do Peter, e até usou o conceito de universos alternativos para explorar novas possibilidades, como o Aranha 2099 e a Mayday, filha do Peter. Porém, nenhum deles desperta tanta discussão quanto Miles Morales, o Aranha do universo Ultimate. Esse universo, criado nos anos 2000 como uma atualização dos personagens da Marvel, era uma grande aposta da editora, que havia apresentado o jovem Peter Parker para um novo público, inclusive já fiz até um vídeo no canal sobre a jornada do Homem-Aranha Ultimate. O personagem teve sua morte e logo ganhou um sucessor, no início da década seguinte. A década de 2000 houve muito experimentalismo na ideia de heróis legado, afinal foi nesse período que surgiram os Jovens Vingadores no universo principal, mas a década seguinte dava um passo além. O foco não era apenas um legado, mas também a representatividade. Palavra polêmica, eu sei. Pois a Marvel sempre foi uma editora que tentava seguir as tendências da época, e com a eleição do Obama, em 2009, uma nova era surgia na cultura pop. A editora, por sua vez, não ficou atrás nessa tendência, e Miles foi um dos primeiros personagens que marcaria essa era de heróis mais diversos, pro bem ou pro mal, dependendo da sua opinião. Mas quem era Miles Morales? O universo Ultimate apresentava esse garoto, que também foi picado por uma aranha radioativa, mas diferente de Peter, que logo usou seus poderes e iniciou sua jornada, ele ocultou suas habilidades. Peter já carregava o ímpeto da aventura, logo de cara buscando uma forma de ganhar dinheiro com seus poderes, diferente de Miles, que carregava muitas inseguranças sobre os seus poderes. Afinal, ele tinha muito medo do julgamento, principalmente da figura paterna, um homem que demonstrava preconceito com mutantes. Porém, a morte do Peter é um empurrão que faz Miles vestir o manto. Ver esse grande herói defendendo as pessoas que ama é a inspiração que ele precisava. Às vezes, são levantados argumentos de que ele não passava de uma cópia do Peter nos primeiros momentos, mas desde suas primeiras aparições, ficava claro a diferença para mim. Peter era bem mais ativo, ousado e desafiador, enquanto Miles era cheio de inseguranças e incertezas pelos seus dilemas familiares, completamente diferentes dos dilemas do Peter. Enquanto Peter teve o seu tio assassinado que acabou moldando seu caráter para o bem, conforme comentado pela própria Gwen numa conversa com Miles no velório do Homem-Aranha, esse novo personagem tinha na figura do tio algo completamente oposto. Ele não foi criado por seu tio, pois tinha mãe e pais presentes. Porém, a figura do seu tio é importante, pois ele era um criminoso conhecido como Gatuno. Um criminoso que tenta cooptar o Miles para um destino sombrio e acarreta em uma morte trágica para ele, em uma batalha final contra o seu próprio sobrinho, sem carinho algum. É a morte de um homem que tentava manipular o Homem-Aranha e acaba gerando um trauma em Miles. E aqui é importante traçar o contraponto com o cinema, pois Homem-Aranha no Aranha Verso de 2018 atualizou o personagem para um novo público, trazendo novos conceitos para o personagem, incluindo uma relação com o tio mais próxima com a relação que o Peter tinha com seu tio. Ou seja, o tio acaba sendo um estímulo positivo para o Miles no decorrer da trama, mas não era assim nos quadrinhos. O filme muda bastante o personagem, de um modo que não acho negativo, mas que faz com que as pessoas esqueçam a origem dele nos quadrinhos e acabam associando ele com uma cópia do Peter, até mesmo nessa dinâmica com o tio. Miles definitivamente é diferente do Peter. O arco inicial do personagem deixa isso claro, e além disso, foi um personagem com uma boa recepção inicial, sendo um dos poucos personagens que restaram do universo Ultimate original após a saga Guerras Secretas, que integrou Miles ao universo tradicional. Até nesse ponto, eu espero ter deixado bem claro para quem está assistindo que o Miles não é uma cópia do Peter, mas um novo personagem fruto do período em que foi criado. Aqui eu porém tenho que desmistificar mais um detalhe. O criador do Miles Morales não criou pensando exclusivamente na era Obama. Brian Michael Bendis, responsável por uma das melhores eras dos Vingadores, é pai de uma garota negra, e isso também foi fortemente importante para a criação do personagem.
No contexto político que surgia, obviamente Miles Morales não foi uma unanimidade. Eu disse que ele foi um personagem de sucesso na questão de que ele foi integrado ao universo tradicional. Mas houve bastante discussão. Houve até mesmo uma decisão política, conforme Stan Lee apoiou na época. Nas palavras dele, era como fazer a nossa parte para tentar tornar a nação e o mundo daltônicos em relação à cor de pele e definitivamente a coisa certa a se fazer. Alguns podem discordar disso, mas se formos focar em um ponto negativo unânime do personagem, precisamos falar não da ideia de um personagem criado nesse contexto político, mas do maior erro do personagem. O maior erro de Miles Morales. Por mais que Miles tivesse tido uma recepção inicial que gerou essa discussão como personagem, foi em Guerras Secretas que a Marvel viu a oportunidade para integrá-lo no universo tradicional. Mas por quê? Afinal, se comparasse as vendas de Homem-Aranha Ultimate protagonizado por Miles Morales com o Amazing Spider-Man do Peter Parker do universo tradicional, Miles não chegava nem perto das vendas do Peter. Então trazer para esse universo tradicional claramente poderia ofuscar a figura do Miles Morales. Apesar de que quase todo o título é ofuscado por Amazing Spider-Man, que mesmo em seus piores momentos, costuma aparecer no top dos mais vendidos, como a fase do Zeb Wells. Então, as chances de Miles sendo ofuscado pelo Peter eram altíssimas com essa decisão, só que a Marvel estava apostando no potencial a longo prazo desses personagens diversos no decorrer da década de 2010. Chegou a um ponto em que quase a totalidade dos seus personagens chegou a ter uma versão feminina, asiática ou negra nesse período, o que gerava muitos títulos que não passavam de tokens, que pensavam apenas em conseguir o dinheiro desse público mais diversificado. Porém, alguns acertos ocorreram, e Miles poderia ser um desses, como foi a Miss Marvel, que naquela época não chamava tanta atenção na venda dos gibis mensais, mas no momento em que seu encadernada saiu nas livrarias, ela foi a graphic novel mais vendida. Miss Marvel foi um sucesso comercial diferente do convencional. Ela não atingiu os leitores de quadrinhos tradicionais, mas uma outra parcela do público, chegando a ser considerada como um best-seller pelo New York Times, mostrando que esses personagens mais diversos estavam atingindo um novo público-alvo, diferente do leitor tradicional de quadrinhos. E nessa visão ambiciosa, a Marvel deu um passo maior que a perna, pois as histórias do Miles no universo tradicional, pós-Guerras Secretas, ainda escritas pelo Brian Michael Bendis, tiveram uma grande queda na qualidade. Eu sou honesto em dizer que foi nessa época que eu tinha desistido de ler o personagem. Só recentemente que eu retomei, pois ali ele havia se tornado um personagem desinteressante. Faltava algo para tornar ele especial. Ele realmente era apenas mais um Homem-Aranha ali, um personagem que precisava ser revitalizado. E então, em 2018, o filme do Aranhaverso revitalizou o personagem, tanto em estética quanto em personalidade, trazendo toda uma nova leva de fãs pro personagem. E claramente, com o sinergismo com os quadrinhos, a Marvel não deixaria isso de lado. E em 2019, o escritor Saladin Ahmed torna-se o responsável pelo personagem. Após o período sombrio que o personagem passou nos últimos anos, desde que tinha sido integrado no universo tradicional, era uma oportunidade dele brilhar e mostrar que ele foi uma aposta certa da Marvel. Deixar de ser um potencial e se tornar um herói cativante mesmo. Saladin Ahmed consegue trazer novos personagens para o elenco de apoio do Miles, além de trabalhar bem os que já existiam, o pai, a mãe, o amigo Gank, que o MCU acabou sequestrando para se tornar um amigo do Peter. Uma nova abordagem foi estabelecida aqui também, uma personagem nova chamada Tiana Thomas, criada nessa fase, que é uma neta do Abutre, com quem o Miles tem um complexo relacionamento, e ajuda a diversificar mais o seu elenco de apoio e diferenciar do elenco do Peter. Um relacionamento que, por sinal, é muito bem trabalhado desde que o Saladin Ahmed estabeleceu ele nas suas mensais. Entendo que alguns podem não curtir a ideia dela ter um parentesco com o vilão do Peter, mas é comum que personagens legado compartilhem antagonistas, ainda mais quando moram em uma mesma cidade, como é o caso do Flash na DC, em que o Wally e o Barry compartilham vilões. Mesmo personagens cósmicos e místicos, como o Motoqueiro Fantasma e Lanterna Verde, compartilham vilões com seus heróis legado. O prejudicial, porém, é quando esses personagens não conseguem ter seus próprios rivais. Infelizmente, isso era algo que acontecia recorrentemente com o run do Bendis, assim que o Miles veio para o universo tradicional, que foi a época que eu tinha abandonado a leitura do personagem. Mas isso era comum antes do Saladin Ahmed assumir o personagem. Porque
Ao ouvir críticas sobre os maiores erros do Miles, os escritores podem aperfeiçoar isso. E sabendo que Miles não tinha vilões próprios de destaque, ocorreu uma grande mudança. Nessa fase, então, Saladin começou a trabalhar para corrigir esses erros do Bendis, criando, por exemplo, o vilão Assessor, um burocrata que quer sequestrar Miles para experimentos. Mas não apenas isso, pois o conceito de identidade é melhor explorado. Se o Miles Morales veio de outro universo, quem era o Miles Morales do universo tradicional? Ele passava a ser um vilão conhecido como Ultimato nessa fase, que herda tecnologias do universo Ultimate. E o que os experimentos no Miles acabam causando? A criação de clones, dos quais um deles se torna seu antagonista, o vilão Selim, que tem uma excelente saga de viagem no tempo, criando uma ditadura com o rosto do Miles Morales. E obviamente a saga não se restringe a criar vilões, pois explora um clone defeituoso do Miles chamado Shift, e surpreendentemente é acolhido por Miles e por sua família, passando a tratá-lo como um irmão, uma relação bem diferente do que o Peter tem com seus clones, integrando o personagem objetivamente na família, uma vez que essa relação familiar sempre foi um diferencial para o Miles. E também é durante essa saga que o Miles tem a sua irmãzinha introduzida, a pequena Billy, que carrega uma energia especial por ter essa genética vinda de outro universo, e no futuro está destinada a se tornar uma heroína. Ao fim da saga escrita pelo Saladin Ahmed, escrevendo o personagem, o Miles Morales já estava bem melhor estabelecido no universo tradicional, mas a fase seguinte traria ainda mais pontos para consolidar o personagem. Os leitores estavam com medo que a Marvel deixasse o personagem de lado com o fim dessa saga, ainda mais com as vendas indo bem, inclusive com a republicação da primeira aparição do Miles sendo um dos gibis mais vendidos desse período. O período pós-Aranhaverso foi a era de ouro do personagem, então o que viria a seguir? A Marvel não deixou o sucesso do Miles Morales de lado, com o personagem protagonizando até mesmo um jogo em 2020, e com a saída de Saladin Ahmed, ela entregou o personagem nas mãos do escritor Cody Ziglar, que abertamente decidiu fazer algo mais voltado para o público mais jovem e fã de mangás. O gibi do Miles Morales passou a ser uma das HQs mais próximas de um Battle Shonen, um mangá de ação, com constantes lutas e power-ups para o personagem. O que antes era um simples veneno que ele usava, passa a ser um poder de eletricidade que garante que Miles possa até mesmo conjurar espadas elétricas ou fazer uma Chidori como um personagem de Naruto. A referência é explícita, e Cody Ziglar não tenta esconder. Não só Naruto, mas outros sucessos do Oriente, como JoJo's Bizarre Adventure e até mesmo Boku no Hero Academia, são referenciados. Mas só que se você é do tipo que leva a sério o Power Scale, se prepara, porque você vai passar raiva aqui. Mas se você está investido em ver cenas de ação cada vez mais criativas, é o seu momento. E, pelo visto, a Marvel vem abraçando a ideia, pois Miles Morales havia se tornado o título com a numeração mais longeva da editora no momento desse vídeo. Enquanto eu estou escrevendo o roteiro, Miles tinha chegado na edição 42. O mais próximo disso são os títulos Ultimate e os gibis do X-Men, que ultrapassam 20 edições no momento. Isso é uma baita surpresa, pois a Marvel tem uma péssima prática de zerar a numeração das revistas para que o número 1 volte a vender bem. Mas o gibi do Miles foi seguindo a receita dos shounens para ser longevo. Até um torneio do poder já rolou nessa nova fase. E honestamente, se antes existia a crítica que Miles não tinha seus próprios vilões, essa ideia já não faz o menor sentido. Nem digo apenas pelos criados pelo Saladin Ahmed, como Assessor, Ultimato, Selim, mas também porque o Cody Ziglar vem criando uma vasta galeria de vilões. Tem a cientista Humble, que odeia intimamente o Miles e acaba se tornando sua arqui-rival, a velocista Hightail, que chega a integrar uma força-tarefa para capturar o Miles, Gut, com poderes de manipulação do vento, Julia Gao, que é um agente de polícia que atua em contraponto ao vigilantismo do Miles, o Zip Zephyr, que se interconecta com toda essa saga do Torneio dos Deuses. Ele tem até seus próprios vilões cômicos recorrentes, como o Frost Pharaoh e o Bumbler. Então, o argumento de que o Miles não tem vilões poderia até fazer sentido uns anos atrás, mas hoje em dia é apenas uma repetição de algo que já não é mais real. A própria HQ do Miles reforça isso. Em um momento, quando ele tá ao lado do Peter, um assalto tá acontecendo e Peter questiona ele. Esse é um dos meus vilões ou um dos seus? Então, sim, Miles tem seus próprios vilões. Hoje em dia, então, qual o maior problema do Miles Morales? Ele tem uma personalidade distinta do Peter, tem seu próprio núcleo de apoio, seus próprios vilões e até mesmo suas habilidades vêm se tornando diferentes do Peter. Não vejo mais nada disso como argumentos válidos pra dizer que ele é um personagem ruim. Por outro lado,
você pode comentar sobre o power scaling dele. E realmente ele tá muito poderoso e precisa ser equilibrado. Mas só que tem um elefante na sala. O grande medo da vinda do Miles pro universo tradicional era que ele fosse ofuscado por Peter. Mas atualmente, muitos comentam justamente o oposto. Que o Miles tá roubando o destaque do Peter nos quadrinhos. E eu não posso encerrar o vídeo sem falar sobre esse tópico. Quando olhamos para a mental do Miles Morales, isso definitivamente não ocorre. As interações do Miles com o Peter mostram isso, em especial no desfecho do run do Cody Ziglar, já que eles não haviam se encontrado na mensal ainda desde 2022. E como o Peter é retratado nesse encontro? Como uma figura digna de respeito. Na batalha final contra o Assessor, Miles Morales se encontrava à beira da morte, até que o Deus-Aranha, Anansi, intervém enviando um salvador para o Miles, a figura do Peter Parker. Sem a ajuda do Peter, o Miles não conseguiria encerrar essa história com vida, e ele o trata com fascínio. Alguns também dizem que o Miles ofuscou o Peter no crossover com o universo Ultimate, quando na verdade o gibi traz uma dura realidade. Aquele era um universo de heróis com menos de 2 anos de atividade no momento do encontro. O Miles, mesmo sendo mais jovem, era muito mais experiente que até mesmo o Peter Ultimate. Não à toa, quando ele encontra com os Supremos, os Vingadores Ultimates daquele universo, ele diz que os seus Vingadores enfrentam problemas como aquele toda semana. Porém, muitos ainda têm uma impressão ruim e acham que o gibi do Miles tem que humilhar o Peter, resgatando momentos da década passada em que ocorreram descaracterizações com o personagem, principalmente durante aquele pior período do personagem que eu citei anteriormente, quando ele chegou no universo 616 e a Marvel forçava ele em seus eventos. A verdade é que os gibis do Miles atuais não estão fazendo um descaso com o Peter 616, mas essa é a impressão que fica tanto pelo problemático período que ele passou, tanto por ele ser um personagem que ainda tem o seu protagonismo na sua própria HQ bem executado, enquanto o Peter Parker na sua mensal vem sofrendo há décadas sem que possamos ver ele brilhar. Atualmente tendo que estar dividindo o protagonismo da sua própria mensal, edição sim, edição não, com o Norman Osborn. Muitos fãs, ao invés de direcionarem seus desejos e vontades para que o Peter volte a brilhar como protagonista, que deveria ser na sua própria mensal, direcionam seu ódio para a mensal do Miles Morales, que honestamente, na edição 42, termina com alto nível, com uma das melhores dinâmicas do Miles Morales com o Peter Parker que eu já li. Talvez a melhor. E então, depois de tudo isso, o que você acha do Miles Morales? E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse sobre o auge e a queda dos Supremos no universo Ultimate original.